O CISGEL, Sistema de Informação em Saúde Silvestre, é uma plataforma online gratuita que integra dados sobre saúde e fauna silvestre, com foco na prevenção e controle de zoonoses e na conservação da biodiversidade. A integração com o SUS, Sistema Único de Saúde, tem como objetivo fortalecer a vigilância em saúde das arboviroses e de outras zoonoses, utilizando os dados e informações do CISGEL para ações de prevenção e controle. Para falar sobre o CISGEL e o SUS, nossa convidada é Márcia Chame, doutora em Zoologia, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do Centro de Informação em Saúde Silvestre e da Plataforma Institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo Cruz. Seja bem-vinda, Márcia. Obrigada. Um luxo, uma honra estar aqui com você de novo. Imagina. A gente fez um programa, inclusive, sobre os 10 anos do CISGEL, Sim. Que foi uma delícia. Contamos também com a participação da Cíntia Higashi, do Rio Grande do Norte. E hoje a ideia é a gente ampliar um pouco algumas coisas que a gente já falou naquele programa, até para entender como que essa plataforma, que foi desenvolvida na Fundação Oswaldo Cruz, ela é uma ferramenta importante para o Sistema Único de Saúde. Mas, antes disso, eu queria voltar a falar sobre o CISGEL com você, para as pessoas que, porventura, ainda não o conheçam, entendam sobre o que a gente está falando. O que é essa plataforma que eu falo orgulhosamente que foi desenvolvida aqui dentro da Fundação Oswaldo Cruz? Então, o CISGEL, ele é uma plataforma porque ele integra hoje diversos sistemas, né? E ele traz no seu processo de construção dois conceitos que são hoje muito básicos e já de amplo, né? As pessoas vêm falando de uma maneira bastante ampla. Um é o conceito da ciência cidadã. A ideia de que qualquer pessoa nesse país, aonde quer que ela viva, né? E esses foram os desafios que nós nos colocamos para desenvolver uma plataforma que nós chamamos de vigilância participativa. Então, a ciência cidadã, ela traz o conceito de que qualquer pessoa é capaz de nos ajudar a produzir dados de qualidade e esses dados, então, podem ser utilizados para fazer ciência. Ao mesmo tempo, ela recebe de volta informações que ela mesma coloca, mas informações já mais qualificadas, que fazem com que ela se torne efetivamente uma pessoa que constrói essa ciência. Além disso, o CISGEL ele nasce também ancorado no que hoje a gente chama de uma só saúde, saúde única. Por que isso? Porque a relação entre a saúde dos animais silvestres, dos animais domésticos de criação, a relação deles com o ecossistema, com a nossa saúde, ela é absolutamente intrínseca, ou seja, ela é absolutamente integrada ao nosso processo de saúde, embora muitas vezes a gente não perceba isso. Então, o desafio era construir uma ferramenta num país como o nosso, tão grande, com ecossistemas tão distintos, com etnias diferentes, com culturas diferentes, com níveis de escolaridades diferentes, né? Com economias diferentes, mas que fosse possível que qualquer pessoa nos ajudasse. Como faz isso? Com celular. Naquela época, a gente nem pensa, né? As pessoas, quando nós começamos a falar disso, as pessoas assim, mas ainda todo mundo não tem celular, mas vai ter. Então, foi uma grande aposta esse processo. E construímos, então, todo um aplicativo com muitas funcionalidades que hoje nos aportam o quê? Informações muito qualificadas que são utilizadas para geração de conhecimento e geração de política pública. Aí tem a conexão com o SUS. Né? E o SUS não é isso? O SUS já não permite que a população participe, que ela se veja como parte do seu processo de saúde. Como você fala, né, ciência cidadã, vigilância participativa, você está falando exatamente dos princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde, né? Exatamente. E é muito legal você trazer também o conceito de saúde única, porque muitas vezes você pode estar fazendo uma trilha e ao perceber algum animal silvestre ou até vestígios dele também é importante, esse olhar de quem percebe que a saúde ou a doença desse animal tem a ver com a minha saúde ou a minha doença que estou passando por ali é muito interessante, né? Eu acho que a plataforma ainda reforça essa percepção de olhar para tudo como fazendo parte da sua própria saúde, né? E tem o outro lado, né?
E o lado é, eu estou neste lugar e como eu também me percebo e quais são os impactos que estar neste lugar também pode levar para as espécies que estão ali, para os animais que estão ali, para a conservação da biodiversidade. Porque essa coisa está toda integrada, né? Conservação da biodiversidade hoje é uma questão fundamental para a nossa saúde. E os espaços de biodiversidade estão cada vez menores. Então, o impacto humano sobre isso ele é muito grande. Isso significa que não são só, né? Normalmente as pessoas pensam, os animais trazem doença para as pessoas, mas as pessoas levam doenças para os animais. E isso é o grande conceito da zoonose, né? O que é uma zoonose? São as doenças que os agentes infecciosos transitam entre animais e pessoas, porque afinal de contas nós fazemos parte, né, desse processo, nós também estamos aí da mesma maneira e que circulam entre nós. Mas a maior parte das vezes é o nosso comportamento, a nossa forma de viver, a densidade populacional que nós nos agrupamos, a forma como nós nos agrupamos, que aproximam esses agentes infecciosos dos animais e para eles também. Sim. Então, entender esse processo é uma construção que a gente busca. E lembrando sempre que os animais invasores somos nós, né? Eles estão geralmente nos seus habitats, levando a sua vida, e lá vem o ser humano. Atrapalhar. Né? Atrapalhar, interferir. Agora, nesse caso, o Cisgel pode dar um outro lado. Você falou no outro lado, né? Geralmente vai atrapalhar, mas nesse caso, com o Cisgel na mão, ele também pode auxiliar, né? Isso. Aí, então, é uma ferramenta para nos fazer agentes de saúde dentro dessa do que a gente está chamando de invasão, né? E ensinar que comportamento bom que a gente pode ter para fazer esse convívio. Porque, afinal de contas, a gente também faz parte da natureza, né? Então, como é que esse comportamento ele pode ser um comportamento bom? É isso que a gente quer, né? E aí eu com o meu celular, estou andando numa trilha, estou até às vezes dentro de casa, próximo de alguma área onde possa um animal silvestre transitar. E aí no que eu percebo, eu tiro uma foto. Isso. Já baixei antes a plataforma? Isso. O primeiro passo é ter o cadastro, né? Porque isso é uma questão importante para a gente, né? Nós estamos numa instituição pública, nós temos o dever de resguardar os dados das pessoas, mas também conhecer quem são essas pessoas que nos ajudam nesse grande processo. Então, você tem um cadastro individual e depois desse cadastro você vai usar o Cisgel onde você quiser, né? Ele funciona offline, portanto, todos os registros podem ser feitos sem internet e depois, quando a pessoa entra no lugar que tem internet, ela manda o dado para a gente. Uma coisa fundamental do Cisgel é a fotografia. Por que a fotografia? Porque nós temos um processo de auditoria e de identificação daquela espécie. E a fotografia que vai nos ajudar a fazer essa identificação. Então, quando a pessoa tira a fotografia, o sistema vai perguntar, você está no lugar da observação? E daí, a pessoa lá, ela vai dizer sim. A hora que ela diz sim, o sistema capta do GPS do celular a coordenada. Hoje a gente consegue ter coordenadas de 3 metros, né? E isso é muito significativo, por quê? Porque na área da saúde, nossos dados são dados municipalizados. Os dados municipalizados, eles são super importantes para a ação da assistência. Mas quando nós queremos utilizar esses dados para correlacionar com as mudanças climáticas, por exemplo, como é que o aumento da temperatura, a umidade, se teve mais chuva, uma seca prolongada, e que lugar que eu estou, numa floresta, numa área de cerrado, na Caatinga, ou estou no centro urbano. No Rio de Janeiro, nós podemos estar no centro urbano dentro de uma floresta de Mata Atlântica. Isso faz toda a diferença para entender quais são esses processos que estão envolvidos naquele adoecimento daquele animal e se aquilo traz um risco para a saúde humana e para eles também. Então, o georreferenciamento é muito importante. Depois, nós vamos perguntando várias coisas no aplicativo. Hoje, uma pessoa que usa correntemente, menos de 1 minuto, você faz um registro completo do Cisgel. Vai dizer quais são as características desse animal, se ele é sadio, se ele não é, se ele, você observa alguma coisa. Repara que nesse processo, a gente está fazendo com que aquele nosso colaborador ele se torne um
Um cientista cidadão atento àquilo que ocorre no espaço onde ele também vive. E isso é uma das coisas muito importantes para esse processo. Impactos ambientais, eu estou numa área particular, eu estou numa área urbana, e depois nós juntamos esses dados todos para gerar alertas. Aí sim, tudo começa na mão da pessoa, né? Então, assim, esse processo da vigilância participativa hoje está na palma da mão. E é muito legal, porque antes poderia ser só um olhar, viu o animal, e agora essa atenção é requerida, isso, né? Que é uma atenção que a gente não deveria ter perdido em momento algum, sim, né? De onde eu estou e com quem eu estou, né? Tem até uma coisa muito legal, né? Que assim, eu faço trabalho de campo há muitos anos. Eu tenho meu guia de campo do coração, o seu Chico, que é uma pessoa que tem muitas dificuldades para ler e tal. E ele sempre fala uma coisa para mim, e ele me acompanha desde que eu era muito nova. E ele falava assim, mas eu gosto muito de curiar. E curiar é olhar com curiosidade. Oxi. E é isso que a gente perdeu, tanto que assim, a gente sempre faz homenagens ao seu Chico, porque ele me ensinou, né, nossa, a ter essa prática. E é isso que a gente quer, né? Que as pessoas tenham curiosidade no olhar e aprendam a viver aí. Que lindo, seu Chico nos ensinando, e o seu Chico nos ensinando a ler, né? A ler. Porque, como diz Paulo Freire, antes de ler o escrito, a gente aprende a ler o mundo. Ele lê coisas que a gente não sabe ler. Seu Chico é um dos maiores leitores que a gente conhece, né? E esse curiar que a gente pode seguir deixando esse verbo aqui entre nós durante a conversa, né? É fundamental porque, no fundo, é o que move o cientista, seja ele qual for, né? É isso. Essa curiosidade em olhar o mundo, entender como é que eu posso interferir positivamente nele, até para sanar um pouco dessa atrapalhação que o ser humano faz aqui na Terra, né? E a gente tem experiências muito interessantes. Agora tem um menino, foi muito engraçado, nós recebemos um registro de um macaco ameaçado de extinção em cima de um telhado de uma casa, numa cidade pequena de Rondônia. Nós nunca fomos lá, nós fazemos oficinas junto com o Ministério da Saúde, de treinamento, formação das pessoas, do pessoal do SUS, para usar e para que eles multipliquem com as comunidades. E a gente recebeu aquele registro, assim, gente, a gente nunca foi lá, né? E daí a gente entrou em contato com o Elbert, que tem, sei lá, 16 anos, e foi perguntar para ele, mas como é que você descobriu a gente, né? Ele falou assim, não, eu sempre anoto no meu caderno, né, os animais que eu vejo. Daí eu fui procurar na internet para saber como é que eu podia fazer isso. E ele achou o CIGEL. Olha que maravilha. E ele, então, faz registros. Daí já mobilizou a escola, enfim, aquelas coisas, né, que se propagam. E assim, a gente fica muito feliz quando a gente vê. É isso que a gente quer. E propagar é muito importante, sobretudo quando a gente pensa na relação do CISGEL com o Sistema Único de Saúde. É isso. Que é o que a gente vai ver no próximo bloco. O Bate-Papo vai fazer um breve intervalo e volta já, ainda falando sobre o CISGEL e o SUS. Não sai daí. O Bate-Papo na Saúde está de volta falando sobre o CISGEL e o Sistema Único de Saúde. Nossa convidada é Márcia Chame, doutora em Zoologia, pesquisadora da Fiocruz e coordenadora do Centro de Informação em Saúde Silvestre e da plataforma institucional Biodiversidade e Saúde Silvestre da Fundação Oswaldo Cruz. Márcia, falamos aqui, né, de curiar e propagar. Quando a gente pensa na relação do CISGEL com o SUS, é por aí que a gente tem que ir, né? É por aí. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante que talvez as pessoas não seja assim, de conhecimento geral, né? Que é o processo da vigilância dentro do nosso grande sistema de saúde. E aí que o CISGEL ele vai se encaixar em diversos momentos desse grande processo. Então, hoje, a vigilância de uma zoonose, de febre amarela, Europost, enfim, ela começa com o que a gente chama de rumor, num país como o nosso, né? Quem é o rumor? O rumor é aquela primeira informação que a gente tem no campo, que pode ser de uma pessoa qualquer,
que vai ver um macaco morto. Essa é uma grande experiência do Brasil na febre amarela. A gente usa os macacos como sentinela da presença do vírus da febre amarela. E a gente vem aprendendo muito com isso e é um resultado sensacional quando as pessoas nos ajudam a colocar no sigel os macacos mortos doentes. Mas a gente também precisa dos vivos, porque a gente também precisa saber onde é que eles estão bem de saúde. Aquela informação primeira é a informação que vai acionar a investigação de campo. Então, existe toda uma estrutura dentro do SUS de que um evento desse é ocorrendo no animal, numa ave, a gente viu isso, né, na influenza aviária, um morcego com a propagação da raiva, uma raposa no Nordeste com a propagação da raiva também, um macaco com febre amarela. Aquela informação inicial, ela vai acionar o município para que o município, uma equipe do município, possa chegar naquele lugar e fazer a investigação. E nesse processo de investigação, fazer a coleta do material biológico. Fazer uma coleta de uma amostra, de um pedaço do fígado, do coração, do cérebro, do que for, para que essa amostra chegue nos laboratórios nacionais de referência, para que a gente possa ter um bom diagnóstico. Por que essa rapidez dessa informação ela é necessária? Porque se aquele rumor ele demorar a chegar na equipe que vai fazer a investigação, aquele animal entrou em decomposição. Se ele entrou em decomposição, nós perdemos a chance de levar uma amostra de qualidade para o laboratório ter a chance de encontrar de que aquele animal morreu e da gente poder saber qual é o risco disso, porque o animal também morre, tem lá as doenças dele. Então, repara que essa, né, como eu já falei, essa rapidez é fundamental. Hoje, com o sigel na mão, a pessoa põe o registro, a gente tem um sistema automático que identifica algumas características, que gera alerta, e esse alerta hoje, ele segue distribuído ao mesmo tempo para o Ministério da Saúde, para a Secretaria e para o município, que fazem parte do sigel. Essa rapidez viabiliza essa informação, o trânsito rápido da informação, uma boa coleta, um bom diagnóstico. E depois, o que a gente faz com esse diagnóstico? Né? Aí entra a política pública do SUS. Porque se a gente tem um bom diagnóstico, aquela equipe vai poder se organizar. É febre amarela, eu vou poder chegar lá e saber qual é a cobertura vacinal, quem é que não vacinou. Então, aquele grupo vai poder vacinar as pessoas, vai poder fazer um bloqueio de raiva, vai poder, enfim, fazer o que o SUS tem que fazer. E, além disso, nós hoje, né, porque toda a capacidade computacional que está disponível e que a gente vem construindo, essas informações hoje, como elas são georreferenciadas, nós podemos correlacionar isso com uma base de dados imensa, né, de mais de 30 mil camadas climáticas, de uso da terra e tudo isso, e gerar modelos de favorabilidade de ocorrência dessa doença. Então, hoje, nós podemos seguir a transmissão, desenhar corredores e agir antes que aquela doença chegue e fazer previsões em relação à mudança do clima, e tudo isso se transforma em quê? Numa política feita com antecedência, com calma, para que todo mundo possa se organizar e ela seja mais efetiva, mais eficaz, mais econômica, né? Porque isso é uma questão importante para nós. É importante, né, nós que somos sobreviventes de uma pandemia recente, o pensamento que as pessoas têm em relação a essas doenças hoje mudou, se alterou. Começou a se ter mais ênfase na importância disso tudo, né? Porque, às vezes, é o que você está chamando de rumor, se não tiver toda essa percepção e atenção e ação imediata, pode se transformar num evento catastrófico. Às vezes para aquela localidade, né? Às vezes para uma certa região e, como vimos, para o mundo inteiro. E é muito interessante ouvir a sua explicação de como que essa trajetória ocorre, porque eu acho que é mais uma ênfase para a importância da coisa pública funcionando. A gente está vendo, né, alguns países e alguns governantes destruírem, como também foi feito aqui num certo período recente, destruírem a saúde pública,
né? E aí você deu uma aula para a gente de um aspecto, são muitos outros, né? Mas de um aspecto fundamental e de como que, felizmente, no Brasil, a gente tem o Sistema Único de Saúde, né? Isso é um tesouro, né? O SUS é um tesouro. Por mais problemas que a gente tenha, porque fazer isso num país como o nosso é um orgulho, né? Quando a gente chega nos lugares mais longínquos do Brasil e encontra a moçada trabalhando, né? Agente comunitário de saúde, agente de endemias, né? É um orgulho e acho que nossa obrigação é fazer com que essas pessoas sejam cada vez mais capacitadas e valorizadas. Isso também é uma coisa legal que a gente sempre busca fazer no Sigel, que a gente sempre faz um evento no final do ano para fazer os 10 mais colaboradores do Sigel, tanto os voluntários colaboradores, mas os profissionais de saúde, as equipes de saúde, de unidade de conservação também, as mulheres que participam de todo esse processo. Porque essas pessoas, elas são invisíveis, né? A pessoa que está lá, que faz a vigilância entomológica, que vai para o campo, que faz essa vigilância, que muitas vezes vai andar, né, dentro do mato para pegar um macaco, para fazer uma boa coleta. Essas pessoas, elas são como elas não existissem, né, na sua importância. A gente sempre fala isso, né? A pandemia, ela começa num surto. Hoje, o mundo inteiro, né, vários projetos e várias coisas, assim, a gente precisa antecipar as doenças novas, antecipar tudo. Mas como é que a gente faz isso? A gente só faz isso com o pé no chão. Não tem outro jeito de fazer isso. Então, um surto, se nós tivermos a capacidade de olhar um surto pequenininho, as ações podem ser voltadas antes que ele se torne uma endemia, uma epidemia e uma pandemia. Então, é esse esforço, essa estratégia que a gente tem que trazer para fazer esse processo acontecer. E, para isso, a gente tem que fortalecer toda essa cadeia, né? A cadeia de quem está no campo, a cadeia de quem vai coletar, que tem que estar bem treinado com EPI, que tem que ter EPI para fazer direito, a amostra que tem que ser bem acondicionada, a turma dos laboratórios de referência, que tem que estar capacitada hoje para fazer isolamento, genômica, e a outra turma que vai juntar esses dados para pensar nas estratégias de prevenção, e a política pública que tem que entender que isso é importante, que isso tem que ser valorizado e que tem que ter recurso, porque ninguém faz isso sem recurso. A quantidade de pessoas envolvidas, trabalhando, É né? impressionante, né? E isso tem que ter isso tem que estar azeitado, esse processo acontecer. E hoje, na febre amarela, a gente tem aí um exemplo sensacional. Quando a gente começa em 2019, que a febre amarela entra no sudeste do Brasil, desce, né, para o sul, tudo que nós fizemos com treinamento Sigel, junto com o pessoal da arbovirose do Ministério, as secretarias de Estado dos municípios que abraçaram esse processo, com o montanhista, com o ciclista, com todo mundo fazendo registros dos macacos, nós conseguimos identificar os corredores, que já era uma experiência do pessoal da SUSEM de São Paulo, juntar com os modelos de favorabilidade, vacinar todo mundo, e hoje a gente tem uma redução de mais de 90% de febre amarela no Brasil. Então, as pessoas pensam assim, não tem mais febre amarela porque tem muita gente trabalhando, né? Que muitas vezes são invisibilizados também, né? E aí o fato de não ter é uma coisa que, como, sumiu. Como não aconteceu, sumiu. não tem um impacto, né? O impacto é impressionante, o impacto da prevenção é o maior de todos. É o maior de todos. Durante a Covid, a febre amarela continuou. Covid não disse para a febre amarela que ela não ia continuar. Agora sou eu, dá um tempo não, aí, dá né? um tempo aí. Não, né? Essas coisas aconteceram. Então, assim, mas acabou. Não, não acabou. Ela está aí. A gente tem um surto recente em São Paulo agora, de pessoas que morreram sem vacina. Ninguém precisa mais morrer de febre amarela no Brasil, pelo amor de Deus. E é legal que você citou alguns colaboradores, né? Como é que a gente pode olhar para esse panorama que hoje já tem e perceber quem são essas pessoas, né, que já receberam esse chamado e que estão no dia a dia do Sigel? Eu acho que a gente tem, assim, pessoas, né, em todos os níveis, né? Quem constrói as coisas, na verdade, são as pessoas, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa reconhecer, né, e ver isso. Então, em todos os níveis, a gente tem aí pessoas que abraçaram isso, a Cíntia, pessoas, São José dos Pinhais,
e São Paulo, Minas. Minas, a gente tem uma turma enorme trabalhando em Minas, que a gente interage todo o tempo. É o pessoal da secretaria, é o colaborador, é o pessoal de parques que vem trabalhando com a gente, o pessoal do Ministério, que hoje a gente tem também uma relação muito próxima. Semana que vem a gente vai estar aqui fazendo um workshop só sobre modelos matemáticos de alta complexidade, junto com o Imperial College de Londres, porque é esse modelo que a gente vem trabalhando no Brasil, com a singularidade dos dados brasileiros, que não são os dados da febre amarela da África e do mundo. Então, olha o que tanto de oportunidades que um dado de qualidade traz para a gente. E isso tudo é fruto de um trabalho de pesquisadores brasileiros, de um desenvolvimento, né, da nossa casa, com muitas pessoas trabalhando juntos, fazendo esse processo e com respostas nacionais para a nossa realidade, né? Então, isso é um orgulho, assim, incrível. E é muito bom porque a gente abriu e fechou o programa falando, né, do orgulho de ser Fiocruz. E como não ter, né? Do orgulho de ser Sistema Único de Saúde, né? Sim. Então, são coisas que são muito importantes. E do orgulho de conviver com pessoas como o seu Chico, que acabam nos ensinando sempre um pouco mais a cada dia. Isso. Obrigadíssimo pela presença aqui. É sempre um luxo conversar com você. O prazer é nosso. Vocês são nossos grandes parceiros Seremos desse processo. E o Bate-Papo na Saúde de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa com mais um assunto que tem tudo a ver com a sua saúde. Até lá.